Apocalipse 10:1. Então vi outro anjo poderoso que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol e suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E deu um alto brado, como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que disse: Cele o que disseram os 7 trovões e não o escreva. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nele há, dizendo: não haverá mais demora, mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, da forma como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo, que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Amém. Então, Apocalipse capítulo 10, a gente vai dividir ele em 2 partes nessa noite. A primeira parte, os anjos e os 7 trovões, e a segunda parte, João e o livrinho, que é a partir do versículo 8. Apocalipse 10:1. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Então é o primeiro mistério que a gente vai tentar desvendar nessa noite. Quem é esse anjo forte? Os anjos e os 7 trovões é a primeira parte, como eu havia falado no início, uma parte introdutória desse estudo na noite de hoje. Os capítulos 10 e 11 tratam da tomada de posse do planeta. Então, para esse primeiro autor, esses 2 capítulos que a gente vai ver hoje e na semana que vem, tratam da tomada de posse do planeta. Jesus tem em seu poder o documento legal de propriedade do planeta. Só ele pôde romper os seus selos. Ele põe os pés sobre os 2 principais elementos do globo, a água e o solo. É um ato simbólico e legal. Nele é cumprida a exigência da justiça divina. Os ocupantes do planeta que não forem herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo terão que se adequar às regras da casa ou serão banidos para sempre. Apocalipse 10, do versículo 1 até Apocalipse 11, versículo 14, é a 4ª passagem entre parênteses no livro. A gente viu algumas anteriormente. Explica certos eventos que não fazem parte dos selos, das trombetas ou das taças, mas que acontecem ao mesmo tempo que os principais eventos deste período. Interrompe a visão principal acerca das trombetas e é inserido entre a 6ª e a 7ª trombeta. Assim como a primeira passagem entre parênteses é inserida entre o 6º e o 7º selo. A gente viu isso lá, Apocalipse capítulo 7. Pés como colunas de fogo e rosto como o sol são características de Jesus, listadas no capítulo 1 de Apocalipse. O livrinho é o mesmo que estava na mão direita de Deus, lá no capítulo 5. Então a revelação das coisas é recebida e escrita dentro do livro com 7 selos. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono
um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? E aqui mesmo, nesse capítulo 10, porém no versículos 5 e 6, e o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Esse anjo forte é Cristo para ele. Quando ele vem vestido de uma nuvem, refere-se à glória de Deus sobre ele, porque ele é Deus. O arco celeste refere-se à paz e à misericórdia, e o rosto como o sol diz respeito ao grau da glória. Esse anjo forte, o esplendor deste anjo, se vê nas suas vestiduras, nas suas atitudes e na sua atuação. Alguns intérpretes veem nele uma representação de Cristo ressuscitado, sendo ou ele próprio, ou mais provavelmente um seu embaixador. Sua descrição inclui a nuvem que simboliza o julgamento divino, o rosto indicando a santidade divina, o arco-íris representando a misericórdia e fidelidade divinas, especialmente no assunto da aliança de Deus com seu povo. Um spoiler aqui de Apocalipse 18, versículo 21, sobre a ruína da Babilônia: e um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Ezequiel 1:28, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E Apocalipse 4, versículo 3, também a visão do trono de Deus, e o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Vamos para as características físicas dele. Daniel 10:6, e o seu corpo era como berilo. Berilo é uma pedra esverdeada. E seu rosto parecia um relâmpago. E os seus olhos como tochas de fogo. Então aqui, ó, o rosto parecia um relâmpago. Aqui está o versículo mais à esquerda para vocês conferirem. O rosto era como o sol. Então, os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. Agora Mateus 17, 1 e 2. Aqui muito interessante também, por ocasião da transfiguração de Jesus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol. O rosto era como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E fechando aqui a visão de Jesus glorificado, mais uma vez em Apocalipse, capítulo 1, versículos 15 e 16. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Apocalipse 10, versículos 2 e 3. E tinha na mão um livrinho aberto, esse anjo. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Esse livrinho aberto é o mesmo livro de Apocalipse, capítulo 5, mas aqui está aberto. De fato, ele é aquele que o abriu. Quando ele pôs o seu pé, revela domínio, o que significa que a justiça prevalecerá finalmente nesta terra. Apocalipse 5, versículos 5 ao 7. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, aqui no texto é mencionado que ele ruge como um leão, a raiz de Davi,
venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então aqui é a visão do livro selado, com 7 selos, e a visão do cordeiro também. Ele brada em grande voz como ruge um leão, apenas coloquei as referências para a gente deixar. Aqui não vou mencionar nenhuma delas. Apocalipse 10:4. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Aqui para João não foi revelado, tampouco para nós, o que foi falado ali. O autor mais à esquerda e abaixo, eu ia escrevê-las, revela o fato de que João anotou tudo isso, o que se refere a todo este livro de Apocalipse. É um mistério, de fato, como que João escreveu esse livro inteiro aqui, né? Deuteronômio 29 e 29. Vejam que interessante essa passagem aqui. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Da mesma forma que ele não permitiu que João escrevesse. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Lá em Daniel 12, versículos 4 e 9, e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. E no versículo 9, e ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim.